Senhor é bom. Oh, aleluia. Glória a Deus. Te amamos, Senhor. Te bendizemos. Reconhecemos a Tua soberania. Declaramos nossa dependência total do Senhor. Não há ninguém como Tu, Senhor. Tu és santo, Tu és digno. Nós nos oferecemos nessa manhã, Pai, para Te servir. E reconhecemos, Pai, a nossa dependência total do Senhor. Te agradecemos, Pai, por Tua vida em nosso espírito. Te agradecemos por Tua palavra. Te agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Obrigado, Pai, pela igreja. Obrigado pelo Espírito Santo. Obrigado pelos nossos irmãos. Obrigado por Tua graça, Pai. Obrigado por Tua inspiração. Obrigado por revelação. Não queremos mais um culto, Senhor. Nós queremos, Pai, Te servir. Nós queremos, Pai, Te dar o nosso louvor, a nossa adoração. Tua palavra diz, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então nós estamos aqui, Pai, para a Tua glória. Nós estamos aqui para Te servir. Oferecer, Pai, nosso espírito, nossa alma e nosso corpo, Pai, para glorificar o Teu nome. E nós confessamos nessa manhã que Jesus é o Senhor das nossas vidas. É o Senhor da igreja, é o Senhor dessa cidade, é o Senhor dessa nação. Nós confessamos que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Oh, nós Te amamos, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Ah, Te damos graças, Senhor. Oh, amado Espírito Santo, fique à vontade em nosso meio. Nós Te bendizemos. Fala conosco nessa manhã e nós vamos Te ouvir. Nos ensina e nós vamos Te obedecer. E nós vamos cuidar, Pai, de Te dar toda a honra e toda a glória. Oh, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Bendito é o nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Bom dia, irmãos. Shalom, graça e paz vos sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento da verdade. Amém. Que bênção, que honra estar aqui nessa manhã. Nós temos experimentado dias de grandes desafios, mas nós temos visto a boa mão do Senhor se manifestando, se conduzindo em cada área da nossa vida, da nossa igreja, da nossa cidade, da nossa nação. Deus não está alheio a tudo aquilo que está acontecendo. Deus tem a sua poderosa mão nos guardando. Amém. Aquele que se guarda na palavra, o maligno não lhe toca. Sabe, amado, toma cuidado para você não trocar submissão por medo. Devemos tomar cuidado com algumas coisas. Amém. Você deve, a maior autoridade sobre a sua vida é a palavra. E a palavra sempre vai te conduzir por meio de Cristo Jesus em triunfo em todas as áreas das nossas vidas. Amém. Que bênção. Glória a Deus. Hoje é um dia maravilhoso. Amém. Antes de qualquer coisa, esse dia foi o dia que o Senhor fez. Esse é o dia do Senhor. Amém. E naturalmente falando, hoje é um dia que se comemora o Dia das Mães. Mas quem me conhece, está comigo há um bom tempo, já sabe que o Dia das Mães é todos os dias. Deus não escolheu um dia só para você honrar sua mãe. Sua mãe deve ser honrada todos os dias, até porque foi ela quem te trouxe no ventre por 9 meses, que te amamentou, que cuidou de você, que te protegeu. Então, vai aqui o meu carinho, a minha admiração por cada mãe que está nos assistindo. E eu queria deixar aqui também o meu carinho especial para minha mãe, Dona Edna Mar Monteiro, que me trouxe a esse mundo. Foi o ventre que Deus escolheu para me trazer a esse mundo. Mãe, eu te amo. Sua vida de perseverança e fé é uma inspiração para a minha vida. A sua força de não desistir sempre me encorajou. Muito obrigado, amo a senhora. A boa mão
do Senhor sobre a vida da senhora. E eu declaro que a senhora vai cumprir os seus dias sobre a terra e vai desfrutar em todos esses dias saúde divina, e vai ver cumprido na vida da senhora e na vida dos seus filhos e netos a vontade do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, irmãos, glória a Deus. Que louvor maravilhoso, que bênção. Fica um pouquinho comigo. Glória a Deus. Irmãos, nessa manhã eu quero compartilhar algo com você. Eu tenho uma responsabilidade nesse nosso culto Fortalecendo a Visão. Na minha cabeça eu estou me reportando a algumas das nossas igrejas, não só a igreja Verbo da Vida Guaratinguetá, mas a nossa igreja Verbo da Vida lá em Jacareí, lá em Cruzeiro, lá em Piquete, lá em Cachoeira, lá em Lorena, no Potim e em Moreira César. E eu sei que de alguma forma outras pessoas também estão nos ouvindo por meio desse canal no YouTube. E essa não é uma mensagem propriamente para uma pessoa, né? Quando eu falo, eu me volto para esse grupo de pessoas, para esse grupo de igrejas que eu sou responsável. E esse é o meu zelo e meu cuidado, não só hoje, mas todos os dias da minha vida. Então eu queria que você abrisse o seu coração nessa manhã, que você levasse cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, e você desfrutasse da graça e do favor de Deus, que Deus tem para nós nessa manhã. Estou com um assunto no meu coração, sabe, de suma importância, não só para a nossa liderança, porque o Fortalecendo a Visão é um culto que nós lidamos com a nossa liderança, com os nossos pastores, não só de Guará, mas de todas as nossas igrejas, com as nossas lideranças, e consequentemente também com o nosso povo. Então esse é um culto para cada um de nós, não é um culto para uma pessoa, amém? E eu queria que você, sabe, ligasse o teu espírito ao meu, e recebesse de Deus por meio da palavra dele, aquilo que Deus tem para nós, amém? Pai amado, eu oro no nome de Jesus, por inspiração, por revelação, por graça e favor, para ministrar. Eu quero falar, Pai, de acordo com o chamado de Deus na minha vida. Eu quero, Pai, falar por meio do seu Espírito. Não quero falar de mim mesmo, não quero trazer aqui raciocínio humano, mas, Pai, até porque eu sei que a Tua palavra, a Escritura, ela é toda inspirada por Deus, e ela é útil, Pai, para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem seja perfeitamente habilitado para toda boa obra de Deus. Então essa é uma palavra, Pai, começando para a minha vida. Então eu te dou graças no nome de Jesus de Nazaré. Obrigado, Senhor. Nós te honramos e te bendizemos e te pedimos, Espírito Santo querido, fique à vontade em nosso meio. Aleluia. Amém, irmãos. Hoje pela manhã eu quero falar com vocês sobre o chamado de Deus que eu e você temos na nossa vida e os dons espirituais. Quando eu falo sobre o chamado de Deus, eu estou falando sobre o chamado que cada um de nós temos. Alguns têm um chamado no ministério quíntuplo: o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. Mas cada um de nós também temos um chamado, e pode ser que não seja no ministério quíntuplo, mas pode ser que o seu chamado esteja no ministério de socorros, que está ligado à música, está ligado ao departamento infantil, está ligado à diaconia da igreja. Então o que eu estou querendo dizer com isso, que de alguma forma, de alguma maneira, Deus te chamou para fazer algo no corpo de Cristo, e o teu chamado é de suma importância para a minha vida, teu chamado é de suma importância para a vida da igreja de Cristo, até porque nós fazemos parte do corpo de Cristo, e o corpo de Cristo, ele é formado por vários membros, e eu não posso dizer para o meu dedo que eu não preciso dele, eu não posso dizer para o meu olho que eu não preciso dele, da mesma forma que eu não posso dizer para você que eu não preciso de você. Eu preciso de você, e outra coisa, não só preciso de você, mas eu preciso que você funcione perfeitamente para o que Deus te chamou, porque quando você funciona para o que Deus te chamou, eu sou abençoado. Quando o meu coração funciona bem,
eu sou abençoado, meu corpo todo é perfeito, todo o meu corpo vai desfrutar dessa graça, do coração funcionando bem. Então é importante nós entendermos isso, amém? Então eu quero que você entenda, amado, que cada um de nós somos chamados por Deus. Quando nós lemos o profeta Jeremias, nós vamos ver que ele vai falar que o chamado de Deus para a nossa vida é antes do ventre, porque a Bíblia diz, antes que te formasse no ventre materno, a Bíblia diz, eu te conhecia, eu te constituí, né? E quando saísse pela mata te constituí profeta. No caso de Jeremias, um profeta, mas no teu caso, qual é o teu chamado? Então você precisa se encontrar no corpo de Cristo, porque o bom funcionamento do seu chamado na minha vida, o bom funcionamento do teu chamado vai afetar a minha vida, vai afetar o corpo de Cristo, e isso é importante demais para mim e para você, amém? Então a igreja de Cristo, ela é constituída por homens e mulheres que nasceram de novo. Quando você nasceu de novo, você nasceu com o chamado de Deus. Quando você nasceu de novo, você nasceu com uma habilidade divina para funcionar no corpo de Cristo. Lembra? Você tem um chamado de Deus. E o que nós precisamos entender, Deus sempre vai separar e equipar alguns para o ministério quíntuplo, com o propósito bem definido nas Escrituras. Pode ser que você seja um apóstolo, um profeta, um pastor, um mestre, ou um apóstolo, profeta, evangelista, pastor ou mestre. Esse é o ministério quíntuplo. Mas você pode estar inserido também no ministério de socorros, que é o quê? Todos os outros serviços na igreja, que é a parte de diaconia. Esse é o ministério de socorros. Mas de alguma forma, Deus te chamou para fazer algo. Deus não te chamou, não te constituiu para não fazer nada. E eu vou repetir, você entender o teu chamado, você entender aonde Deus te chamou para funcionar, é de suma importância para o corpo de Cristo, não só propriamente para a tua vida pessoal, amém? Porque o dom de Deus na tua vida não é só para as pessoas, mas é para que você viva bem diante de Deus também, amém? Tem um texto que eu amo demais, está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 22 e o verso 14, esse é um texto muito conhecido, que diz assim: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Eu vou repetir, Mateus 22, 14, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O que quer dizer isso? Deus tem chamado a muitos nesses últimos dias, mas poucos se separam para o chamado divino. Poucos se preparam, né? Se expõem ao Evangelho, se expõem à palavra, se expõem à igreja, se expõem a uma liderança, para ser encontrado como? Escolhido, pronto, preparado, amém? Então, quando nós olhamos para o livro de Efésios, no capítulo 4 e no verso 1, queria que você abrisse lá comigo Efésios, abra lá, Efésios, glória a Deus, Efésios, vamos ler esse texto poderosíssimo, capítulo 4, o verso 1, olha o que o apóstolo Paulo diz, ele diz assim: rogo-vos, pois, olha o que ele diz dele mesmo, o prisioneiro no Senhor. Paulo não estava preso a nada, a não ser no Senhor. Paulo não se considerava um preso em cadeia, um preso nisso ou naquilo. Ele se considerava preso no Senhor. As cadeias e as aflições e tudo aquilo que ele passou, não afetava a sua alma, o seu dia a dia. Ele diz, rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor. Ele diz o quê? Que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamado. Então, amado, quando nós olhamos para esse texto aqui de Efésios 4:1,
fica claro algumas coisas e a orientação e o clamor do apóstolo Paulo para que eu e você andemos de acordo com a vocação ou com o chamado que Deus nos deu. Mas ele diz que é um modo digno, não é de qualquer forma, não é da maneira que nós achamos. Então a igreja sempre necessitará dos dons do ministério, daqueles que foram chamados e se separaram para o mesmo. A igreja de Cristo precisa que eu e você fiquemos prontos para o chamado que Deus tem para a nossa vida. Aí no verso 2 desse mesmo capítulo 4, a Bíblia diz como nós devemos nos comportar, ou como nós devemos andar. Ele diz com toda a humildade, e humildade, amado, é algo que você se veste, amém? Com toda a humildade e mansidão. 2 pontos importantes: com toda a humildade e mansidão, e depois com longanimidade. 3 coisas importantes para o equipamento espiritual, para aquele que tem um chamado. A forma de você andar no teu crescimento é o que? Com toda a humildade, se vestir com as vestes da humildade, porque se eu não me vestir com as vestes da humildade, eu vou ter Deus me resistindo, porque Deus resiste ao soberbo. Então, para entrar no ministério, soberba não pode ser encontrada, e soberba está ligada à altivez, está ligada à prepotência, está ligada a orgulho, e isso é muito perigoso, amém? Então ele diz com toda a humildade e mansidão, que é um comportamento que nós devemos adquirir para a nossa vida no ministério. E outra coisa, com longanimidade, que é isso, aprender a esperar. Sabe, a Bíblia diz que há um tempo para todas as coisas. E sabe, amado, quando a Bíblia fala de um tempo para todas as coisas, nós precisamos definir essas coisas bem direito. A Bíblia está deixando claro que é um tempo, amado, de preparação, um tempo de você se fortalecer, porque aquele que se guarda na palavra, o maligno não lhe toca. Sabe, amado, quando a Bíblia diz há tempo, nessa questão de tempo de morrer, tempo de nascer, esses são os tempos definidos naturais, mas há um tempo espiritual que você se coloca para ser escolhido e separado por Deus, e esse tempo quem faz é você, ao quanto você se entrega, ao quanto você se consagra. Porque muitas pessoas pensam que maturidade espiritual está ligada à idade que tem, está ligada ao nível de conhecimento que tem, de maneira nenhuma, amém? Então ele diz como devo me comportar no meu chamado, como eu devo andar, com toda humildade. Ele diz que eu devo andar do modo digno da vocação. E qual é o modo digno? É com toda a humildade e mansidão, e com longanimidade. E o que eu vou ter que aprender a fazer também, suportando-vos uns aos outros em amor. Nós vamos precisar, amado, suportar. Essa palavra suportar não é o suportar no sentido negativo. Eu não vou com a cara desse irmão, mas eu vou suportar ele. Não é isso que ele está dizendo. Essa palavra suportar é dar suporte para quem ainda não cresceu. Por isso que vai precisar de humildade, por isso que vai precisar de mansidão, de longanimidade. E eu vou ter que suportar o não crescimento do meu irmão em amor. De que forma? Esforçando-me diligentemente por preservar o quê? A unidade do Espírito no vínculo da paz. E depois ele diz no verso 4: há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança do quê? Da vossa vocação. Verso 5: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. E depois, o qual é sobre todos. Então eu não sou melhor do que ninguém, porque Deus é sobre todos. E outra coisa, age por meio de todos, segundo o dom, segundo a vocação que Deus chamou. Deus age por meio do meu irmão para mim. O dom que opera na tua vida é Deus te usando para a minha vida, é Deus te usando para o teu irmão, para a igreja, para a tua família, amém? Então precisamos lembrar, com base nisso, que o dom é um equipamento divino. O dom não é um equipamento natural, eu vou repetir, é um equipamento divino, amém? Não tem nada a ver com a inteligência, ou quanto tempo temos de igreja, ou classe social.
ou de que tribo você faz parte, ou de qual departamento você faz parte, ou qual a faculdade que você cursou, não tem nada a ver, amém? Nós precisamos lembrar que o dom é um equipamento divino, que foi dado a mim e a você, para o que Deus nos chamou para fazer, e Paulo deixa isso claro no livro de Efésios, no capítulo 4 e no verso 7, eu queria que você abrisse lá comigo. Olha só, presta atenção, e ele diz, e a graça, presta atenção nisso, o que é a graça? É a capacitação divina, amém? E a graça foi concedida, ou foi dada, não é algo que você paga para ter, não é algo que você recebe por amizade, não é algo que você recebe porque é amigo do pastor, não é algo que você recebe porque nasceu na família do pastor, amém? A Bíblia diz que a graça foi concedida a cada um de nós, presta atenção agora, segundo a proporção do dom de Cristo, que está operando aonde? Na minha vida e na sua vida. Qual é o dom que está operando na sua vida? Então a Bíblia diz que a graça de Deus, que é a capacitação divina, ela é concedida a nós segundo o chamado de Deus. Por isso que você não deva querer vestir o equipamento divino de outro. Você não deva querer se parecer com alguém. Você deve ser autêntico. Você deve ser original. Amém? Isso é importante demais entender. Amém? Então a graça foi concedida a cada um de nós. Não ficou ninguém fora. A cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. 8. Por isso diz, quando ele, Jesus, subiu às alturas, levou o cativo o quê? O cativeiro, e concedeu dons aos homens. E ele concedeu dons aos homens e mulheres, amém, irmãos? Então, há uma unção que acompanha os ofícios do ministério, seja ele qual for, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, ou no ministério de socorros, seja ele qual for. Então, à medida que nós nos separamos como chamados por Deus, o poder do Espírito Santo, ele é distribuído em diferentes medidas, e opera de maneira distinta para cada ofício. É isso que nós precisamos entender, que há uma unção que acompanha os ofícios do ministério, seja ele qual for. Então, à medida que nos separamos, como chamados por Deus, o poder do Espírito Santo é distribuído em diferentes medidas, e opera de maneira distinta em cada ofício, ou no seu chamado. Quando nós olhamos aí para o livro de Efésios, ainda no capítulo 4, e no verso 11, a Bíblia deixa claro algumas coisas, amém? E a Bíblia diz o quê? E Ele mesmo, Jesus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Esses são o ministério quíntuplo, amém? Os 5 dons ministeriais que eu estou falando com você hoje. E no verso 12 diz assim, com vista ou com o propósito do quê? Para o aperfeiçoamento. Você deve grifar essa palavra na sua Bíblia. Aperfeiçoamento de quem? Dos santos. Então o equipamento espiritual divino que você recebeu, seja ele qual for, é uma ferramenta, é um presente de Jesus na tua vida para a igreja. E isso é importante. Agora, para o quê? Para o aperfeiçoamento dos santos. Para o quê também? Para o desempenho do serviço de cada um deles, do seu serviço. E também para o quê? Para a edificação do corpo de Cristo. E no 13 ele diz o quê? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, e depois à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, com o propósito de que ainda, presta atenção agora, para que não mais
sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina e pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, amado, se os 5 dons ministeriais não estiver operando na igreja, não estiver passando pela sua vida, o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre, está claro aqui que nós não vamos chegar à unidade da fé. Está claro aqui que nós não vamos amadurecer. O que é isso? Maturidade espiritual. Está claro aqui que nós não vamos deixar de ser meninos. Está claro aqui que nós ainda vamos continuar sendo levados por todo o vento de doutrina, agitados de um lado para o outro. Um dia estamos crendo nisso, outro dia estamos crendo naquilo. Então, amado, nós precisamos entender a importância dos dons operando nas nossas vidas. E a importância deles não é só propriamente por conta de você que tem, mas é que ele vai trazer crescimento, amadurecimento, ele vai promover a edificação do corpo de Cristo. Por isso que eu tenho que me preparar, e eu não me preparo para mim mesmo, porque para mim mesmo Deus já preparou o alimento por meio da vida de outras pessoas. Eu me alimento, amado, para que eu possa ter o meu relacionamento com Deus, para que eu possa crescer. E a proposta maior é para que eu possa ser uma bênção na mão de Deus, para que Deus possa alcançar os meus irmãos. Amém? E para que pessoas não sejam mais como meninos. Sabe, amado, muitas crianças ainda dentro da igreja, muitos meninos ainda. Um dia eles gostam disso, outro dia gostam daquilo. Qualquer trovão eles estão assustados, não é isso? Já viu criança? Basta um trovão, basta um alarde de coronavírus, que eles estão tudo assustados. E tem alguns pregando até sobre a autoridade, mas na realidade a mensagem é medo. E tem que ter cuidado com isso, porque o dom de Deus na tua vida não promove medo, ele promove fé, ele promove crescimento. Diga amém aí onde você está, pelo amor de Deus. Amém. Essas coisas são sérias, para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro. Agora nos agitaram para um lado, daqui a pouco nos agita para um lado. Não, mas está errado isso. Nós devemos tomar cuidado com isso. Amém? Mas o verso 15 diz assim: mas seguindo o que? A verdade. Não é para seguir o mundo. Qual é a maior autoridade sobre a nossa vida? A palavra. Mas seguindo a verdade, que é a palavra, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, não é em algumas áreas, em tudo, naquele que é Cristo, que é a cabeça. 16, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta. O que é isso? Qual é esse auxílio? Está falando de todo dom operando conjuntamente. Eu não posso dizer que eu estou bem se o meu coração não está funcionando bem. Se o meu coração não funciona bem, meu corpo todo vai ser afetado. Amém? Então, segundo a justa cooperação de cada parte. Qual é a sua parte? Qual a sua cooperação no corpo de Cristo? A sua cooperação não é dizimar e ofertar só. A sua cooperação no corpo de Cristo não é só vir no culto e sentar na cadeira. Tem um dom de Deus operando na sua vida. Amém? E isso precisa ficar claro. E a Bíblia diz que todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, faz o que? Efetua ou promove o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Quando você trabalha para o corpo de Cristo, quando você é uma bênção para o corpo de Cristo, você cresce. Agora você não cresce quando pensa em si só, porque quem se isola, busca os seus próprios interesses. Amém, irmãos? Então, quando nós falamos aí, no verso 11, 12, no verso 12 diz assim: com vista ao aperfeiçoamento, nós precisamos entender que essas palavras aí, aperfeiçoamento e a palavra perfeita, no versículo 12 e 13, significam o quê? Maduro,
ou de plena maturidade. Do que a Bíblia está falando? Está falando a respeito de maturidade espiritual. Então, nós precisamos entender que o bom funcionamento, o meu entendimento a respeito daquilo que Deus me chamou, a forma como eu ando na vocação que Deus me chamou, eu andando da forma digna, quando eu entendo o que Deus me chamou para fazer, quando eu não atravesso o sinal, quando eu não vou além do que Deus me chamou para fazer, amado, o corpo vai ser afetado, pessoas vão ser alcançadas, amém? Outra coisa que eu acho importante ressaltar aqui nessa manhã, Paulo, ele nunca colocou a ênfase do seu chamado na sua inteligência ou na sua capacidade humana. E Paulo poderia dizer isso naquele tempo dele. Mas Paulo, ele, muito pelo contrário, você vai ver Paulo quando escreve aos Coríntios, quando ele escreve aos Romanos, Paulo dizendo que ele abria mão de tudo, ele reputava tudo por esterco. Ele dizia, eu tenho tudo como por perda, por ser achado nele, no que? No chamado, na vocação, na eleição, andando de modo digno do que o Senhor chamou ele. E em Romanos 12, que é um texto muito conhecido por mim e por você, no verso 3, vai falar sobre o devido uso dos dons espirituais. Olha o que o apóstolo Paulo disse, depois dele falar no versículo 1 e no versículo 2, sobre aquelas coisas importantes, né? Ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E depois no 2 ele diz, e não vos conformeis com esse sistema, com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. De que forma que é isso? Pela palavra de Deus. Amém? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita a vontade de Deus, não é isso? E depois ele diz no 3, porque pela graça, presta atenção, porque pela graça que me foi dada, do que ele está falando, do chamado, do equipamento divino, do dom de Deus na vida dele, porque pela graça que me foi dada, amém? Foi dada, ele não pagou para receber, pela graça que me foi dada, ele diz, é por essa graça, é por esse chamado, que eu vou falar a cada um dentre vós. E o que ele vai dizer? Que não pense de si mesmo, além do que convém. Qual era o chamado de Paulo? O apóstolo. Ele diz, é por essa graça que me foi dada, que eu estou falando com cada um de vocês, que não pense de si mesmo além do que convém. Da mesma forma que ele disse, que ande do modo digno da vocação a que foste chamado. Mas ele diz, pense, ele diz assim, digo a cada um de vós, dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, falando da igreja de Cristo e trazendo alusão para o corpo físico, porque assim como, ou da mesma maneira como, num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, e graças a Deus por isso, ele diz no 5, assim também nós, conquanto muitos dentro da igreja, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Eu preciso de você, você precisa de mim. Agora é de qualquer forma, é de qualquer jeito? Não, eu li para você antes, que você deve andar do modo digno da vocação. E qual é o modo digno? Com humildade, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, amém? Vai precisar entender isso. Por isso, amado, que vai levar tempo para você construir uma liderança sólida, mesmo que ela tenha um chamado desde o ventre. Não é porque ela tem um chamado que ela está pronta, não é porque ela é inteligente, não é porque é o filho do pastor, ou porque é a filha do pastor. Não, o chamado precisa passar pelo crivo das estações, o chamado precisa passar pelo crivo do treinamento, o chamado precisa passar pelo crivo do caráter ser aprovado. Oh, aleluia! Então, presta atenção no que a Bíblia diz. 6, tendo porém
diferentes dons. Presta atenção agora. Segundo a graça, não tem nada a ver com você. Segundo a graça que nos foi dada. Ele diz: se profecia, seja segundo a proporção da fé. Depois, se ministério, se você quer ministério, o que vai precisar? Se dedicar ao ministério, não a outra coisa. Aleluia! Depois, o que ensina, esmere-se no fazê-lo. 8, ou o que exorta, faça-o com dedicação, porque a exortação deve ter 2 pilares: possuído de amor e cheio de todo conhecimento. Amém? Preste atenção agora. 8, o que exorta, faça-o com dedicação. Depois, o que contribui. Alô? O que contribui. Tem o ministério da contribuição. O que contribui, eu quero te dizer, é um chamado divino, é uma ferramenta espiritual. Não é porque você é inteligente, não é porque você é melhor do que os outros, isso não tem nada a ver com você. Essa é uma ferramenta espiritual que Deus quer que você use para o corpo de Cristo. Aleluia! Preste atenção aí, o que contribui é para contribuir de que jeito? Com liberalidade. Com liberalidade. E depois, o que preside, ou o que governa, que também é um dom, ele deve presidir com diligência. Vai ter que ter, fundamentos bem sólidos na sua vida. Você é presidente de uma empresa, você não contrata qualquer pessoa para fazer parte da sua equipe. Você que quer crescimento na sua empresa, você não coloca qualquer pessoa que chegou agora ao seu lado. Você não paga uma fortuna para quem não faz nada. Você não paga uma fortuna para quem vive à toa. Da mesma forma dentro da igreja, você que preside, você que governa, não coloca qualquer um para governar aquilo que Deus confiou para você. Vai levar tempo para pessoas crescerem. Vai levar tempo para elas amadurecerem. Amém? Então o que preside com diligência e o que exerce misericórdia não é para chorar, é para andar com alegria. Amém? Então Deus capacita aqueles que Ele chama. É Deus quem capacita, não é o pastor. Amém? É Deus quem capacita aqueles que Ele chama. O Altíssimo unge os que foram convocados e os equipa com habilidades espirituais para permanecerem no ofício para o qual foram chamados, seja no ministério quíntuplo ou seja no ministério de socorros. Amém? Mas ainda assim vai ser necessário observar a vida e a família do candidato ao ministério, ou daquele que tem um chamado. Não é porque tem um chamado que está pronto, não é porque tem habilidade, não é porque tem muito tempo de igreja que está pronto. E a Bíblia traz algumas orientações sérias a respeito disso. Então ainda assim vai ser necessário observar a vida dessas pessoas. E eu quero que você abra comigo, por favor, lá em 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 3. Olha as orientações para o ministério. Olha as orientações para o diaconato, para a diaconia, para a música, para o departamento infantil, para quem trabalha nos carros. Olha as orientações de paternidade de Paulo para o seu filho na fé, Timóteo. Ele diz, 1 Timóteo 3:1, fiel é a palavra. Então o nosso crivo para o ministério é a palavra, não é o que eu penso, não é o que eu acho, e não é o que o mundo diz, e não é o que os outros estão fazendo. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja,
Mas eu quero que você grifa na sua Bíblia aí no verso 2, é necessário. É necessário. Vai ter que observar algumas coisas. Ninguém entra para uma multinacional sem ser observado algumas qualidades, sem ser observado algumas atribuições. Ninguém entra para a aeronáutica, ninguém entra para as forças armadas, para o exército, para a marinha, para ser como é o nome, meu Deus? Um oficial sem ser observado algumas coisas. Vai levar tempo. Por que na igreja chegou e já quer pôr já? Meu genro gastou não sei quantos anos no cursinho, e depois mais 5 anos na AMAN, para se tornar um oficial. Agora na igreja, chegou, já põe. Que conversa é essa? Aonde está escrito isso? Não é porque está precisando que põe. E eu vou te mostrar, e isso é um perigo para quem é líder, e é um perigo para quem está sendo colocado também. Porque os dois vão dar conta. Porque quem está sendo colocado não está preparado e vai cair na condenação do diabo, Paulo diz. E quem colocou vai dar conta também. Porque Paulo diz, não te precipites. Desde quando eu cheguei nessa cidade, eu nunca coloquei ninguém para fazer nada, porque precisava. E é um erro para a igreja de Cristo. Você vai criar, você vai estabelecer uma igreja de meninos. Coloca gente nova nos departamentos, sem passar pelo crivo, você vai ver os meninos brigando depois no departamento. Aí depois, se você precisar tirar, esse menino vai embora, ele vai ficar com raiva. Agora quem é treinado e está lá, ordem é missão para cumprir, não é para se questionar. Amém? Então Paulo ele diz isso. Fiel é a palavra. E no verso 2 ele diz: é necessário, portanto, que o bispo, o pastor ou o diácono, que é a mesma palavra para isso, seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Ensinar o quê? A sã doutrina. Ensinar o quê? Os princípios elementares da doutrina de Cristo. Eu estou vendo pessoas pregar que não sabem nem os princípios. Eu estou vendo algumas pessoas pregando aí. E pergunta para eles quais são os princípios elementares da doutrina de Cristo. Eles não sabem. Se eles não sabem, eles não devem nem estar pregando. Aleluia! Então presta atenção o que a Bíblia diz. Apto para ensinar, depois não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento. Eu acho interessante, não avarento. Sabe o que é não avarento? Ou sabe o que é avarento? Aquele que tem problema com dinheiro. E sabe quem tem problema com dinheiro? É aquele que tem e tem o coração preso no dinheiro. Esse é o avarento. Mas as pessoas dizem que nós da igreja é que temos problema com dinheiro. Como é que nós temos problema com dinheiro se a gente dizime e oferta? Quem é avarento é quem não cumpre os princípios. E a Bíblia diz que essa pessoa não pode nem estar perto de você. Amém? E depois, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. 5, pois, se alguém, eu fico feliz porque a palavra está aqui, se alguém, ele não colocou o pastor, o apóstolo, o bispo, o diácono, não. Falou, se alguém, ele diz, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? É cuidará. Ele diz, se alguém não sabe lidar com a sua casa, com os seus filhos, com as finanças, essa pessoa não pode estar numa posição de influência, pregando. Pessoas com problema nessas áreas, não é para estar no púlpito, é para estar sentada, aprendendo, se submetendo. Mas eu sei que isso é um problema para muita gente. Amém?
Presta atenção agora, no 6. Não seja neófito. O que é neófito? Novo convertido. 1 ano na igreja ainda é novo convertido. Tem gente que vai ter 10 anos e ainda vai ter atitude de novo convertido. E não é porque tem 10 anos que tem que estar fazendo alguma coisa. Tem gente que tem 20 e não pode estar fazendo nada na igreja. Porque a vida, a família, elas não pregam, elas não mandam a mensagem certa, porque Paulo diz é necessário. E quem está dizendo é a palavra, não é o pastor Zé Roberto. As pessoas dizem, não, o pastor acha que tem que ser perfeito. Quem disse que tem que ser perfeito? Deus levantou pessoas para te colocar numa condição de você estar apto para ensinar na igreja. O problema é que quem quer a posição de destaque não quer passar pelo crivo das estações, pelo crivo do caráter tratado, sendo treinado. Não seja neófito, novo convertido, porque se ele for novo convertido, o que vai acontecer com ele? Ele vai se ensorbebecer e vai acontecer o quê? Ele vai cair na condenação do diabo. Porque quando alguém é colocado numa posição que não está pronto para estar, o diabo vai inchar o coração daquela pessoa. E quando você perceber que errou, quando você tirar, aquela pessoa agora vai estar inflamada pelo diabo e agora contra você. E você agora deixou uma ferida. Amém? Semelhantemente contra os diáconos. É necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé. Se você tem pessoas que não conservam o mistério da fé, qual é o mistério da fé? Eu criei, por isso falei. Crê no que Deus fala, crê no que a palavra diz. Então, amado, não é para ser colocado ninguém que não tem o ministério da fé em evidência. Amém? É necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho. Eles conservem o ministério da fé com a consciência limpa. Também esses sejam primeiramente o que? Experimentados. Vai ter um tempo de ser experimentados. Amém? E depois a Bíblia diz o que? Presta atenção. E se mostrarem irrepreensíveis, aí sim, eles exerçam. Da mesma sorte as mulheres, aí vai. Amém, irmãos? Então, é muito sério. Eu gosto do que o apóstolo Paulo fala. Não te precipites. Quando nós olhamos para o livro de Eclesiastes também, no capítulo 5 e no verso 2, Salomão, ele dá uma orientação poderosa a respeito disso também. Ele diz, não te precipites com a tua boca. Eu gosto do que o salmista Davi também disse em Salmo 141, o verso 1, porque esse era um dos problemas meu. Sabe, amado, eu achava que todo mundo concordava com a minha felicidade. Já pensou, você já passou por isso? Algo de bom vai acontecer a você. Gente, você não sabe o que aconteceu na minha vida. Rapaz, eu vou ser promovido, ou eu fui abençoado por isso, ou fui abençoado por aquilo. Deus me deu um sonho. Lembra de José? Contou o sonho? O que foi que aconteceu? O sonho era de Deus? Era. Amém? Mas o que foi que aconteceu? Sabe, amado, há um tempo para todas as coisas. As palavras ditas ao seu tempo são como maçãs de ouro em salva de prata. Há um tempo mesmo para todas as coisas. E a Bíblia está dizendo que tempo é esse. Amém? E quando nós olhamos aqui para o livro de Salomão, ele diz, não te precipites com a tua boca. E em Salmo 141, Davi disse, Senhor, no verso 1, põe um vigia à porta dos meus lábios. Amado, eu sempre fui um sonhador. Eu sempre pensei em coisas grandes. Eu sempre tenho uma visão no futuro. Eu sempre penso que Deus é grande. Eu sempre penso que aquilo que está escrito na palavra é verdade. Então, eu estou crendo sempre em coisas grandes. Mas às vezes você comunicar para algumas pessoas os sonhos de Deus no seu coração, aquelas pessoas vão te ter como orgulhoso, aquelas pessoas vão te ter como prepotente. E esse era um dos meus problemas. Minha mãe me corrigiu muito nisso. Minha esposa também. Então, salmista diz, Senhor, põe um vigia à porta dos meus lábios. Salmo 141, verso 1. Põe um vigia à porta dos meus lábios. Então, amado, pega isso para a sua vida. Então, Eclesiastes 5,2 diz assim, não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Por quê? Presta atenção. Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. O que você vai falar deve ser com sabedoria. O que você vai falar deve ser por meio da fé. Porque palavras
tem poder, porque palavras ditas fora do tempo vai te causar prejuízo. Diga amém, por favor. Amém. Por isso que Paulo, em 1 Timóteo 5:20, ele diz algo muito interessante. Ele diz assim, olha, quanto aos que vivem no pecado ou despreparado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Sabe, amados, se nós não tomarmos cuidado, nós vamos pegar o sistema do mundo e vamos nos encaixotar. Mas a Bíblia diz que eu devo falar de acordo com os oráculos de Deus. A Bíblia diz que eu devo falar segundo a graça e o dom de Deus. Sabe uma coisa importante? Você entender o dom de Deus na vida do seu irmão. Se ele é um apóstolo, estuda sobre o apóstolo. Porque às vezes você fala, rapaz, aquele pastor é tão grosso. Por que ele é daquele jeito? Talvez é o jeito que Deus use ele. E é o jeito que você não gosta. Agora talvez o dom que opera na tua vida é um outro dom que o apóstolo também tem que respeitar. Que o profeta tem que respeitar, que o evangelista tem que respeitar. Porque se você for para uma igreja que o pastor é um evangelista, você só vai ouvir mensagem de salvação. E graças a Deus por isso. Agora, se você for para uma igreja que só o ministério profético está em operação, talvez você não fique lá. Pode ter certeza. Por quê? Talvez você vai ter o dedo apontado para você todo dia, porque isso é uma evidência forte do ministério profético, e graças a Deus por isso. E se você for para uma igreja que só o ofício pastoral prega, talvez você corra o risco de ser alisado. Por isso que o crescimento, Jesus deu 5 dons ministeriais para o crescimento do corpo de Cristo. Você lê Efésios 4:11. Por isso a importância de você entender o chamado do seu irmão e respeitar, porque o que está sobre a vida dele é o que você precisa. E às vezes, amado, você está doente, o que você precisa é de uma bezetacil. É bom, é gostoso? De jeito nenhum, mas você precisa. Às vezes o que você precisa é um antibiótico. E às vezes quem é bom para a bezetacil é o apóstolo. E ele ainda diz, não endureça a perna. Não é verdade? Agora o pastor, o que ele vai fazer? Calma, meu filho, vem cá, papai vai pegar você no colo, e aí ele vai passar o álcoolzinho, e vai te fazer um carinho, e talvez ele coloque a agulha bem devagarinho. O apóstolo não, ele vai, mas você não pode dizer que não precisa dele. E quando você olha para o apóstolo Paulo falando com Timóteo, aqui em 1 Timóteo 5:20, ele diz, quanto aos que vivem no pecado, é para fazer o quê? É para ficar quieto? É para só ver e amar eles? É só para ver e não falar nada? Vamos, me ajuda? Olha aí o que a Bíblia diz. Repreende na presença de quem? De todos. Para que também os demais temam. 21, ele falando com Timóteo. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos, meu amigo, só que eu já estou querendo dobrar o joelho, porque o que ele vai falar deve ser sério, porque olha o que ele está dizendo aqui, olha, presta atenção, e aos anjos eleitos, que guarde estes conselhos, Timóteo, olha o que ele está dizendo, que guarde esses conselhos, sem prevenção, nada fazendo com parcialidade, é para fazer de acordo com a palavra, porque ela que é inspirada e é útil para toda a correção, para a educação na justiça, amém? Nada fazendo por parcialidade. 22, Timóteo, pega esse conselho aqui também, a ninguém te tornes cúmplice de pecados de outro, e ele diz, conserva-te a ti mesmo puro, ao contrário é verdadeiro. Se você alisa, se você não trata, se você faz de qualquer jeito, você está tão errado como pregador, como que está em pecado. É o que ele está dizendo. Aleluia! Estou falando sobre o chamado de Deus na vida de alguém, e sobre os dons espirituais também na vida de alguém. Você recebeu um chamado, mas você tem os dons espirituais também operando na sua vida. Então honre o chamado de Deus na vida do seu irmão. Honre, amado, que coisa linda ver o ofício pastoral funcionando. E é o ofício que Deus entregou à igreja. Deus não entregou a igreja para o apóstolo.
O apóstolo começa, mas Deus entrega a igreja para o ministério pastoral. Agora, o ministério pastoral tem que ser muito equilibrado, porque se ele querer guiar a igreja, cuidar da igreja, pastorear a igreja, segundo a maneira dele, ele vai criar meninos, agitados de um lado para o outro. Uma hora está aqui, outra hora está lá. Eu não gostei muito, agora vou para outro lugar. Sabe, amado, eu vou te dizer, é muito sério isso. Meninos que vivem aqui, quer ver uma condição de meninos? Tem pessoas que se congregam por comodidade, não se congrega por direção, e quando faz isso erra, e aí cria um problema. Vá para lá, vai para outra igreja para criar um problema. Se Deus te planta num lugar, você vai para outro lugar, você está levando o problema junto. E sabe, amado, eu sou um pastor, um apóstolo pastor, aleluia, bem resolvido nessa área. Desde quando eu cheguei nessa cidade, eu sempre disse algo: amado, se você não está gostando, por favor, vá embora. Eu tinha uma frase mais seca, mais dura, mas eu melhorei, você pode ver, eu melhorei. Antigamente, sabe como eu dizia? Não gostou, pega o beco. Porque eu tenho entendido, amado, que se você está aqui e não é a vontade de Deus, você vai me atrapalhar, e talvez você seja um câncer no meio da igreja. Vai trazer morte. Então eu sou muito bem resolvido nessa área. Pastor, eu estou indo embora. Sabe o que eu vou dizer? Tchau. Porque se alguém te procurar dizendo que vai embora, sabe o que você tem que fazer? Dá uma oferta ainda. Porque se essa pessoa está te procurando para dizer que vai embora, é porque ela já desligou o coração. Então eu não tenho problema, pastor, eu estou indo embora. Tchau, meu filho. Muito obrigado pelo tempo que você ficou aqui, que você serviu a Deus, nos ajudou. Muito obrigado. Se Deus está te guiando para outro lugar, quem sou eu para interferir nisso? Se Deus, porque as pessoas chegam dizendo, Deus falou comigo. Ué, se Deus falou, o que eu vou falar mais? Nada. Se Deus falou, tchau. Muito obrigado, vou sentir saudade. Se a gente puder ser amigo, porque tem alguns que vão embora, nem amigo mais né? A gente pode almoçar junto ainda, a gente pode comer, até porque a gente vai para o céu. Porque alguns vão embora com raiva. Se você for embora com raiva, você não está indo para o céu, você está indo para o inferno. Então, é o apóstolo que está falando. Eu estou falando segundo o dom de Deus na minha vida. Amém? Se fosse um pastor, ele estava falando de outra forma aqui. Então, quanto aos que vivem no pecado, ame eles. É? Olha o que Paulo diz. Repreende. Porque repreender, corrigir é amor. Só corrige quem ama. E Deus só corrige filhos. Deus não corrige bastardo. Pode ler Provérbios. Deus corrige filhos a quem Ele ama, a quem Ele quer bem e para aproveitamento. Se você está sendo corrigido nessa manhã, é porque você ainda é filho. É porque Deus quer bem você. Amém? Então a ninguém no 22 imponhas precipitadamente as mãos. Não te torne cúmplice de pecados de outro. Conserva-te a ti mesmo puro. O irmão Reiga, no seu livro, ele concedeu dons aos homens. Clássico livro poderoso que eu quero te... já que você está em casa nessa quarentena, eu espero que você esteja usando essa quarentena para a coisa certa. Porque eu já disse e vou repetir, você vai dar conta desses dias ociosos que você está em casa. Porque você tem 50 livros e não está lendo, você tem a Bíblia e não está lendo, você tem tempo e não está orando, e tudo que você pedir era tempo, você vai dar conta disso. Então eu quero te encorajar, até porque essa semana eu vou dar resumo. Você está em casa, eu vou te dar um resumo lindo e maravilhoso. Estou lendo esse livro, quase terminei ontem, peguei ontem, quase terminei. Porque precisamos dos dons do Espírito Santo, poderosíssimo. Então já fica sabendo, você dos departamentos, você que não é da nossa igreja, você só compra se você quiser, você lê. Mas quem é da nossa igreja nos departamentos, você deve procurar livraria, amém? Você tem o WhatsApp lá, e você vai dar o seu nome, que nós vamos fazer o pedido dessa semana, porque se eu te amo, eu preciso te alimentar espiritualmente, amém? Porque precisamos dos dons do Espírito Santo, você vai entender daqui a pouquinho. Então o irmão Reiga diz no seu livro, ele concedeu dons aos homens, uma coisa que eu acho muito interessante.
é necessário muito mais do que educação formal, ou ambição, ou desejo para sermos bem-sucedidos em termos ministeriais. É necessário muito mais do que educação, muito mais do que formação, muito mais do que ambição ou desejo para sermos bem-sucedidos em termos ministeriais. Precisamos do quê? De dons. O que é isso? Equipamentos sobrenaturais. Quando nós lemos em Efésios que Jesus concedeu os dons, presta atenção, mas em Coríntios a Bíblia diz que é Deus a quem estabelece. Jesus concedeu para os homens os dons, você nasce, você recebeu. Agora deixa eu te dizer, é Deus a quem estabelece, não é nem o pastor. Amém, irmãos? Se o pastor ele achar, não rapaz, aleluia, hoje eu estou te levantando, nada, é Deus a quem concede. Você precisa ler isso em Atos 13, o verso 1. Como é que eu concedo? Como é que pessoas são levantadas? É por minha direção? Não. Abra comigo Atos 13, por favor. Atos. Você está sendo abençoado? Eu acho que sim, irmãos. Atos 13. Olha a orientação aqui para a minha vida e para a sua vida. Atos 13, 1. Havia na igreja, vou repetir, havia na igreja, não é nos à toas não, amém? Havia na igreja de Antioquia o quê? Profetas e mestres. Barnabé, Simeão por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, Utretarca e Saulo. Presta atenção agora, lá, essas pessoas estavam onde? Na igreja. E depois o próximo texto diz assim, e servindo eles ao Senhor. O problema é que tem pessoas que servem ao pastor. Rapaz, você viu o pastor bem direitinho, porque ele vai me levantar. Vai se quebrar na emenda. Porque se o pastor te levantar sem Deus te levantar, você vai ser um desastre. Presta atenção. E servindo eles ao Senhor, presta atenção, e jejuando. Qual é a forma de você entender o tempo de Deus sobre a vida de pessoas que estão com você? E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse quem? O apóstolo, o profeta, o evangelista não, e disse o Espírito Santo, separai-me agora, Barnabé e Saulo, para obras que os tenho chamado. Então de novo, jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos, que é uma doutrina de Cristo, os despediram para o quê? Para a obra que Deus tem chamado eles. Agora, quando foi isso? Amado, se você pegar esse texto aqui e ver o quanto de tempo Paulo passou servindo, meu irmão, eu estou falando de Paulo, viu? Agora tem gente que com 1 ano já quer pregar, com 6 meses de igreja já está pregando. Jesus. Amém? O irmão Reiga também diz, em seu livro ele concedeu dons aos homens, não há quem possa colocar uma pessoa em um ministério, pois é o próprio Deus que realiza isso. Muitos podem até reconhecer ou admitir tal chamado, contudo, é o Pai quem estabelece esses dons na igreja. Vai ficar claro para a liderança, vai ficar claro para o povo, vai ficar claro para você. Louco é quem aceita servir ou fazer algo na igreja quando Deus não o chamou, ou quer por causa da posição de destaque. Agora eu quero que você abra comigo, já estou quase encerrando. 1 Coríntios capítulo 1, o verso 4. Esse texto me abençoou demais. 1 Coríntios capítulo 1, o verso 4, ainda falando sobre isso. Presta atenção. 1 Coríntios capítulo 1, o verso 4. Sempre, presta atenção, ele está dizendo sempre, não é de vez em quando. Sempre dou graças a quem? Ao meu Deus, ao vosso respeito. Paulo está falando para a igreja de Coríntios. Sempre dou graças ao meu Deus, ao vosso respeito, a igreja de Coríntios, a propósito da sua graça, grifa isso,
a propósito da sua graça, da capacitação divina, do equipamento espiritual, que vos foi dada em Cristo Jesus, porque, presta atenção no 5, em tudo, eu vou repetir, em tudo fostes enriquecidos. Em quem? Nele. O dom na vida do apóstolo Paulo, quem foi que concedeu? Por favor, me ajude. Segundo tudo aquilo que a gente já conversou. Quem foi que concedeu dons? Jesus. Quem concedeu o dom de apóstolo para Paulo? Jesus. Agora, com esse olhar, olha para esse texto. Sempre dou graças ao meu Deus, ao vosso respeito, igreja de Coríntios. A propósito da sua graça, ou da capacitação divina operando na minha vida. Presta atenção. Que vos foi dada em Cristo Jesus. Está na minha vida, mas foi dada para vocês. Pega isso aqui, por favor, gente. Paulo, ele está dando graças a Deus, a respeito da igreja em Coríntios, a propósito da graça de Deus que operava na vida de Paulo, que foi dada para a igreja de Coríntios, por meio da vida de Paulo, em Cristo Jesus. 5, porque em tudo que opera na minha vida, vocês, Coríntios, foram, o que está escrito? Enriquecidos, não em mim, nele, porque o chamado que está em mim é dele. De que forma? Em toda a palavra que eu tenho pregado e em todo o conhecimento que eu tenho dado a vocês. 6, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês, na vida de vocês, de maneira que não vos falte o quê? Nenhum dom. Não de que não faltava nenhum dom. Na igreja de Coríntios, eles foram enriquecidos por meio do ministério de Paulo, por meio das revelações que Paulo pregava, que Paulo recebeu de Cristo. Aquela igreja tinha sido enriquecida em tudo por meio de Paulo, do que ele recebeu de Jesus. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado agora em vocês, ó Coríntios. Amém? Depois presta atenção. 7, de maneira que não vos falte agora nenhum dom, presta atenção, aguardando vós o que? A revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. 8, o qual também, ou da mesma forma que ele fez em mim, vos confirmará até o fim. Para que? Com o propósito de quê? Para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. 9, fiel é Deus, pelo qual foste chamados. Fiel é Deus, pelo qual foste chamados. A comunhão do seu Filho, Jesus Cristo nosso Senhor. Sabe, amado, esse livro que eu estou lendo aqui, do escritor Rick Renner, que nós vamos fazer resumo, tem me abençoado muito. Rick Renner, nesse livro, ele diz: por que precisamos dos dons do Espírito Santo? A igreja de Coríntios, você precisa entender que a igreja de Coríntios, ela foi enriquecida por causa do ministério do apóstolo Paulo. Então o ministério do apóstolo Paulo enriqueceu os irmãos de Coríntios. De que forma? E que riqueza é essa? Os dons espirituais. Essa é a riqueza celestial. Amém? Porque quando nós olhamos para Efésios capítulo 1, você vai ver no verso 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou ou nos enriqueceu com toda a sorte de bênção espiritual. Amém? Então, os dons do Espírito Santo estavam em operação no ministério de Paulo e deve estar em operação em nossos cultos ainda hoje. Agora, o que nós precisamos entender? Que Deus, é Ele quem estabelece isso na igreja. Jesus concede, Deus estabelece. 1 Coríntios 12, 18, a Bíblia diz assim: mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles na onde? No corpo, ou com uma função específica, como lhe aprouve. É Deus é quem estabelece isso, não é o pastor. Irmão, não, deixa eu olhar aqui. Rapaz, tu tem cara de profeta. Ou você tem cara de tesoureiro. Você tem cara de diácono. Não é isso. A obra de Deus é feita pelo Espírito. Até hoje, Diego, Marcos Paulo, pastor Rodrigo, os pastores estão comigo,
Sempre me perguntaram, pastor, a gente está pensando em fulano de tal. E aí eu faço o quê? Eu vou lá no meu HD espiritual, lembrar da vida desse camarada, lembrar da família dele, porque eu preciso saber como aquele camarada conduz a família dele. Eu preciso saber como ele se comporta nas finanças. Eu preciso saber como ele se comporta com o sexo oposto. Eu preciso saber, amado, porque se eu fizer isso, se eu conceder isso, eu estou errando. Não é de qualquer jeito que se põe alguém. Você não põe alguém porque está precisando. Deus é quem estabelece. Agora, como nós vamos saber? Jejuando e orando, disse o Espírito. No seu período de oração, a igreja é de Deus, irmão. Se você estiver jejuando, se você estiver orando, se você estiver meditando a palavra, Deus vai levantar as pessoas no seu coração. Esse tempo atrás, eu comecei a observar um irmão aqui na igreja. Eu procurei os nossos pastores. Falei, rapaz, eu estou de olho em fulano de tal. Deus tem falado e tem inclinado os meus olhos para ele. Eu estou pensando em trazer essa pessoa para perto, para a gente começar a treinar. Não é interessante? Há uns dias atrás, várias pessoas me procuram todos os dias, amém, irmão? Então eu não estou dizendo A, B ou C. Há uns dias atrás, uma pessoa me procurou, dizendo, pastor, chegou o tempo, estou querendo cumprir meu chamado, eu estou indo embora. Eu falei, que interessante, não é o que Deus tem falado comigo. Mas eu não estou aqui para mandar na sua vida, eu não sou teu guia. Se você quer ir embora, só esteja certo que você está sendo guiado pelo Espírito. Porque eu disse para ele, agindo Deus, quem vai impedir? O pastor? Eu não fui levantado para te impedir o seu crescimento na igreja. Porque tem algumas pessoas que pensam que o pastor é o impedimento do crescimento dele na igreja. Quando na verdade o seu crescimento está associado ao quanto você se separa para o chamado. Da mesma forma que você se separa para uma profissão, da mesma forma que você se separa anos para uma faculdade, que você se separa anos para as Forças Armadas, você tem que se separar para um ministério. E quem se separa, o tempo, quem diz é você. Porque ministério, eu vou te dizer, Paulo levantou Timóteo cedo. Josué foi levantado cedo. José foi levantado cedo. Então não é o quanto de idade, é o quanto você está pronto a se entregar para o chamado. É o quanto você está pronto para se render. Para as coisas da vida natural não ter mais força na sua vida. Quer saber quando você ainda não está pronto para o chamado? Quando casa, carro, essas coisas ainda tem um lugar muito forte de importância na sua vida. Quando essas coisas é a base de segurança da tua vida. Quando o emprego ou faculdade é a base de importância da sua vida. Mas não é o que o apóstolo Paulo ensina. A base de segurança para a vida no chamado é você reputar tudo por esterco, para você ser achado nele. Essa é a base, para saber quando você está quase entrando no teu chamado. Eu me converti com 27 anos, eu vou fazer 50 anos agora. 23 anos, eu estou servindo ao Senhor. Eu estava pregando agora em Recife. Manuel Dias me chamou e falou assim, Zé, você está entrando na primeira fase do seu ministério. Depois de 23 anos. 23 anos Deus tem me preparado para entrar no chamado do ministério. E pessoas tão novas já querem uma posição de destaque. Na realidade elas querem influência, elas querem aparecer, quando na realidade o chamado te leva para um lugar de solidão. Mas não é um lugar ruim, é um lugar de você e ele, é um lugar para dois só. Nem a tua mulher tem esse lugar lá, é um lugar a dois. Sabe, amado, eu tenho feito isso com a minha vida. Talvez eu seja a pessoa mais imperfeita na igreja, por conta da minha infância, da minha educação e de tudo que eu passei. Mas eu posso te dizer uma coisa, ninguém vai roubar de mim não. Eu amo profundamente o Senhor. Eu amo profundamente a palavra, ao ponto de dedicar a minha vida, ao ponto de abrir mão da minha empresa, abrir mão da minha família em São Paulo. Sabe, amado, eu abri mão de tudo e não estou arrependido, de maneira nenhuma. Quanto mais eu mergulho em Deus, mais satisfação eu tenho de servir ao Senhor. É uma honra para mim servir a Deus, não é peso. E isso tem me feito crescer. E quanto mais eu mergulho em Deus, mais eu vejo o quanto eu preciso melhorar. Mais o quanto eu preciso ver que eu preciso ser sério, segundo o chamado de Deus para a minha vida. Deixa eu dizer uma coisa aqui, porque eu estou encerrando. Sabe, irmão, eu não vou afrouxar. Se você está procurando um pastor mole, se você está querendo um pastor que alisa pecado, se você está procurando um pastor que vai concordar com coisa errada, pode procurar outro lugar.
Agora, se você está procurando uma liderança que vai te ajudar para o seu crescimento, não com a habilidade natural dele, mas com aquilo que ele recebeu de Deus, tem alguém aqui que está disposto, mesmo com as imperfeições dele, mas te ajudar com o dom e o chamado de Deus. Amém? Então é Deus a quem estabelece na igreja isso. E Deus estabelece da forma dele, no tempo dele, não é da minha forma. Então os dons espirituais, em 1 Coríntios 12, 28, diz que Deus estabeleceu na igreja, não estabelece em casa, em quem está à toa. É na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas, e aí vai. E sabe, amado, eu me lembrei no início de Guaratinguetá. Eu quero encerrar por aqui, eu quero chamar o grupo de louvor para cá. Lendo esse livro, o irmão Rick Renner fala da importância dos dons espirituais, ou dos dons do Espírito Santo, no corpo de Cristo, na igreja. E ele faz uma abordagem maravilhosa, olhando para a igreja de Coríntios, que todos nós olhamos e falamos, né, quando você lê as cartas, que era uma igreja carnal, e Paulo deixa claro isso. Uma igreja que você vai ver evidenciado claramente pecado de imoralidade, pecado sexual, você vai ver rebelião, você vai ver uma série de coisas, Demas e Alexandre abandonando Paulo, uma série de exemplos que o apóstolo Paulo diz. E quando nós olhamos para a história da cidade de Coríntios, Rick Renner, ele diz que aquela cidade tinha sido destruída. E agora Júlio César quer reconstruir aquela cidade. Só que ninguém quer ir para aquela cidade porque ela estava em ruínas. E agora ele oferece terras ou terrenos para as pessoas irem morar de graça. Só que as pessoas que vêm para aquela cidade eram pessoas com pecados de imoralidade sexual e pessoas com vários problemas de caráter. E também era uma cidade portuária, em dois extremos. E por ela ser uma cidade portuária, muitos marinheiros, muitas pessoas com problema na área sexual e imoralidade também chegaram para aquela cidade. E aquela cidade foi construída, foi levantada com base nesse quesito. Essas eram as pessoas que moravam naquela cidade. E quando o apóstolo Paulo agora começa essa obra, você vai ver ele enfatizando naquela igreja de Coríntios. Fui informado que no meio de vós há isso, aquilo, isso e aquilo. Mas o que é aquilo? Parece algo terrível. Sabe, amado, os dons do Espírito Santo. Eu me lembro quando eu cheguei em Guaratinguetá. Os dons operando de uma forma poderosa. Essa semana ainda, mandei uma mensagem do profeta Gilson, no ano de 2010 aqui. Os dons operando forte na vida dele. No início, e pecados sendo expostos publicamente. E eu me lembro que isso operou muito forte na minha vida no início dessa igreja, como operou muito forte na vida do apóstolo Paulo na igreja de Coríntios. E você vai ver ele tratando, falando forte, com sexualidade, imoralidade, sabe, uma série de pecados que você pode ler. Mas o que era isso? Parecia algo terrível. Mas aqueles pecados agora que estavam ocultos, escondidos naqueles homens, naquelas mulheres, agora eles estavam sendo expostos publicamente dentro da igreja. Como e por quê? Pela obra, pelos dons do Espírito Santo em manifestação. O profeta, o apóstolo Paulo dizendo: há isso no meio de vocês, há isso também, há aquilo também. O que era isso? Os dons do Espírito Santo se movendo. Por isso a importância de andarmos cheios do Espírito e dos dons continuarem operando no nosso meio. Por que que os dons do Espírito Santo têm que continuar operando? Porque todo dia tem gente nova chegando na igreja. Todo dia tem bebês espirituais chegando. E se nós não tomarmos cuidado, alguns agora se acostumam, né? Alguns chegam a dizer: o pastor é mais brabo. Mas, amado, era o dom do Espírito Santo afetando aquelas pessoas. Sabe, irmãos, então nós vamos olhar com esse crivo para os dons espirituais que está operando na minha vida e também na sua vida. Eles devem estar em evidência na igreja e nos nossos cultos. Amém?
Quero orar junto com você. Pai, no nome de Jesus, eu oro, Pai. Eu conversava com um grande pastor amigo meu esses dias, e ele disse que Deus está fazendo com que os nossos olhos como liderança se volte ao início. E quando ele disse aquilo, algo explodiu dentro de mim, porque Deus tem falado comigo a respeito disso, para me voltar ao início, pregar as mesmas coisas, falar as mesmas coisas, porque é segurança para vós. E foi essas coisas que fortaleceram a igreja, foi os dons espirituais que levantaram a igreja. Me lembro do irmão Reagan falando para Doc Rota, para que não parasse de ensinar sobre a vida no Espírito, de se alegrar no Espírito. Me lembro de pastor Bud, da sua seriedade, a sua correção. Me lembro de pastor Eliezer Rodrigues, sempre focando a visão, sempre ensinando, cuidando, levantando lideranças fortes. E Pai, eu quero te agradecer por esses homens de Deus. E Pai, nós não vamos fazer com que essa mensagem pare. Muito obrigado, Senhor, por esses dias, pelo chamado, pelo dom ministerial, mas pelos dons espirituais, os dons do Espírito Santo, se movendo com maior força nesses últimos dias. Eu oro, Pai, para que os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e os mestres e aqueles que estão no ministério de socorros se levante, Pai, com força e ame a mensagem da cruz, e ame o evangelho de Jesus Cristo, mas não o evangelho que alisa, não o evangelho que não trata, mas o evangelho que traz para perto com amor e com a verdade corrige. Pai, muito obrigado. Nós oramos, Pai, no nome de Jesus. Oh, aleluia! Receba a palavra de Deus aí onde você está. Se levanta no chamado de Deus sobre a sua vida. Não pare. Não importa se você errou. Não importa o que aconteceu. Deus não te abandonou. O chamado de Deus ainda está em operação. O chamado de Deus ainda está aí. Deus está soprando sobre esse chamado. Deus está soprando sobre o corpo de Cristo. Esses dias tem revelado as nossas prioridades. Ajuste agora. Ajuste a rota. Volte o seu coração para o propósito certo. Ande do modo digno da vocação a que foste chamado. Esse é o tempo de Deus para a sua vida. Eu declaro um novo tempo. Eu declaro uma nova estação. Uma estação da consciência do chamado. Uma estação do original. Uma estação do que é certo. Uma estação do ungido, da voz profética, no nome de Jesus. Amém.